jardins próprios, eu tenho jardins polinizadores, e para isso eu preciso de um sistema agroflorestal que incentive a sobrevivência e a proteção da fauna. Para isso, nós precisamos de parceiros, colaboradores, junto com a governança, para chegar de forma integrada ao resultado. Então, pensar a fauna silvestre é importante, inclusive, para o meio, não é? Para que a recuperação do meio seja em prol daquele ambiente saudável. Pode seguir? Nós temos hoje instituída para a proteção desses animais 23 passagens de faunas instaladas. Vocês já viram? Alguém aqui já presenciou na cidade de Campinas as passagens de fauna? E Souzas, isso, né? Então as passagens aqui, ó, a câmera pegou, né? Registrou a passagem. Precisamos de mais passagens? Né? Onde vamos incentivar as passagens? E olha, isso é bacana, porque a senhora foi tão assertiva, então quer dizer que a senhora, às vezes, está vendo um ambiente onde precisa. E isso faz toda a diferença quando a gente conversa e faz as ações em conjunto. Por isso falamos de parceiros, porque muitas propriedades são privadas e precisam também dessa iniciativa. Então isso é bem interessante. Vamos seguir? De forma integrada, a Secretaria, e não só a Secretaria, mas o tema, gente, missões climáticas, como vocês são conselheiros, sabem que por diversas vezes nós temos fundos, não é? Tem fundo de urbanismo, fundo da habitação, e o clima também, o meio ambiente, tem um fundo que também deve patrocinar, financiar ações específicas e projetos. Certo? Esse fundo é o PROAMB. Então, projetos financiados para recuperação, manutenção e preservação do meio ambiente. Como que ele funciona? Vou explicar bem simplificado. Eu preciso fazer um projeto, inscrever no banco de projetos, fazer justificativa do projeto, para que ele se torne financiável. Com que recurso? Lembra que eu faço monitoramento, falei da punibilidade, falei que eu preciso valorar as multas e às vezes eu tenho que cobrar, e esse dinheiro vai para uma linha que são taxas, mas eu também tenho aqueles da recuperação, e esses vão para o fundo. Então eu tenho linhas, né, que são utilizadas para mitigar o dano. E aí, nós temos bancos de projetos. Então aqui, exemplo, plano de manejo da APA, tal. Então, aí ele tem, ó, andamentos. E o fundo vai sendo monitorado. Tá pequenininho aqui, né, gente? Então assim, ó, tá instrução, avaliação, preparação do edital, análise jurídica, publicação do edital. Isso aqui é um acompanhamento que está lá na página da prefeitura, entra no caminho Secretaria do Clima, vai estar fundo, e vocês verifiquem que tem esse monitoramento dos bancos de projeto. Então lá, projeto piloto de erradicação de espécies exóticas invasoras em áreas verdes de Campinas. Então houve um projeto para isso. Então está em andamento, na análise jurídica, edital. A bolinha significa tá em andamento essa ação. Verdinha, que já cumpriu a ação. E esse banco vai trabalhando dessa forma. Então, por que nós quisemos mostrar isso? Por quê? Não adianta só falar em diretrizes, em metas, e não incentivar e financiar algumas ações. Então, como faz? Banco de projeto, podemos defender os projetos e conseguir financiamento para isso. Pode seguir? Bom, a primeira parte da pauta, de forma macro, a Secretaria tem trabalhado com esses princípios de financiamentos e a gente se resume a fazer uma apresentação e convidar aqueles que tiverem outras dúvidas, perspectivas, conhecer também, estar conosco na Secretaria. Vamos abrir a segunda parte da pauta? E aí eu já vou convidar o Gabriel para apresentar um projeto que eu não falei lá, dentro do parque, linear. Então, qual é o chamado projeto Parques Lineares? Dentro dos projetos, ações Parques Lineares. Gabriel, obrigada. Boa noite a todos. Bom, já
já me apresentaram, né? Eu sou engenheiro ambiental, Gabriel Neves, trabalho no CT Alpes, Coordenadoria de Apoio às Obras Públicas, ao licenciamento de obras públicas e regularização fundiária, e também participo de alguns programas estratégicos para a Secretaria e para a Prefeitura, e um deles é o programa de parques lineares. E aqui eu estou com a Rafaela, geóloga, que também faz parte da coordenação. Ela está no teclado, gente. Ela está escutando aqui. Que ela coordena a parte de coordenadoria de suporte geológico dentro do licenciamento ambiental municipal e também apoia alguns projetos, inclusive do Parque Linear. Bom, eu vou tentar passar rápido, mas para justificar o porquê dos parques lineares, a gente começa pode passar. A gente traz lá no diagnóstico do Plano Municipal do Verde que, apesar de Campinas ter, lá em 2016, uma grande quantidade de áreas verdes existentes, a gente chega a mais de 7 mil hectares, quase 9 mil hectares, o que dá um índice de áreas verdes por habitante lá em 2016 de 87 metros quadrados por habitante. É como se cada habitante tivesse acesso a 87 metros quadrados de área verde. Mas quando a gente olha para a área urbana da cidade, esse número, esse índice cai muito. A gente chega a um índice de áreas verdes, que aqui a gente chama de áreas verdes com função social, para 6,2 metros quadrados por habitante. Então, algo que brilha os olhos quando a gente olha para a cidade como um todo, de muitos metros quadrados por habitante, dentro da cidade, dentro da área urbana, isso não é o retrato real e equalitário dessas áreas verdes por habitante. Pode passar. E aí, dentro do nosso setor de planejamento, a gente começa a tentar entender melhor como que está a situação dessa distribuição das áreas verdes com função social dentro da área urbana. Como eu disse, 6,2 metros quadrados por habitante, e aqui, traçando uma distância a cada 500 metros entre uma área verde existente. Como exemplo, a gente tem o Parque Ecológico, a Lagoa do Taquaral, e aonde as pessoas moram. Então, quanto mais marrom escuro, quer dizer que lá em 2016, quem morava nessa área estava mais distante de uma área verde, que a gente considera lá dentro do Plano Municipal do Verde, uma área verde com função social. E traçando uma projeção para esse ano, se o poder público não atuasse e não criasse novas áreas verdes, esse índice cairia, ficaria mais crítico para 5,3 metros quadrados por habitante. A gente tem um indicador que não é cravado, né, mas dizem que minimamente 10 metros quadrados por habitante toda a cidade deveria ter. Então a gente lá em 2016 já estava acreditando. Tem morador de é isso, né? Pode passar. Então, a gente traz o conceito de parque linear, que não é novo, não é um conceito do município de Campinas, para o nosso planejamento. A gente traz a ideia da necessidade de uma recuperação das ATPs, das matas ciliares, das beiras dos rios. Então, é uma recuperação ecológica associada à promoção de uma função social. E essa função social ela pode trazer promoção de atividades de esporte e lazer, circulação não motorizada, acesso à natureza pela população, melhoria da qualidade de vida, consequentemente, pensando também na função ecológica e na promoção da biodiversidade, e traz questões que a nossa diretora Marcela bem disse, vinculadas às emergências climáticas, então áreas mais adaptadas. Então, aonde vai mexer é aonde tem um parque linear e não dentro da casa das pessoas. E aí a gente propõe, lá em 2016, a gente propõe a implantação de 49 parques lineares de uma maneira que fique mais distributivo e igualitário as áreas verdes em todas as áreas da cidade. Então a ideia é que todo mundo tenha um acesso, como quem mora na região do Taquaral, a uma área verde de qualidade. Então, como eu mostrei lá naquele mapa, tinham várias áreas com marrom escuro, onde a população desse marrom escuro estava longe de uma área verde com função social. E agora, com a implantação, futura implantação desses 49 parques lineares, a ideia é que fique mais claro onde a população tenha mais acesso a essas áreas. A gente inicia esse processo incluindo dentro do plano diretor, dentro do artigo 17,
Os sistemas de áreas verdes e unidade de conservação, o Parque Linear é um elemento desse sistema, como um elemento estruturador a ser utilizado na consolidação do ordenamento territorial. Então a gente começa a pensar o planejamento territorial dentro do plano diretor, também com um olhar ambiental, neste caso olhando para os parques lineares como um eixo estruturante. Pode passar. E aí a gente divide em duas, a gente chama de dominialidade, né, o dono da área. Os parques lineares propostos estão espalhados pela cidade, e na hora do olhar na escala local, dentro do bairro, a gente precisa entender quem é dono dessa área. Em áreas que ainda estão privadas, que serão loteadas, que serão criados novos lojamentos, a gente alterou o decreto municipal de parcelamento do solo, novos empreendimentos, para que se torne obrigatório a implementação dos parques lineares pelos empreendedores no processo de parcelamento. Isso é ministro do seu pergunta, Isso, depois da pergunta você me explica melhor. Mas isso de uma maneira que atenda os critérios da municipalidade. Então a gente tem uma resolução conjunta que trabalha com critérios ambientais, né, da nossa Secretaria Seclimas, da INDEC, vinculada à mobilidade urbana não motorizada, né, no caso principalmente ciclovias, né, e passeios. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que é a responsável pelas áreas públicas da cidade, então a manutenção das áreas públicas. A Secretaria de Infraestrutura, que aqui pensa no olhar da macrodrenagem, questões de inundação, por exemplo. E a Secretaria, que agora já mudou o nome, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social, que cuida da mobilidade universal. E aqui também trazendo questões vinculadas às hortas urbanas. Neste regramento, a gente já conseguiu a implantação de 3 pedaços de parques lineares. Um deles, que eu acho que é o que as pessoas acabam conhecendo mais, é o parque linear que a gente aqui chama de Parque Linear do Córrego Estadão Trecho 3, mas é mais conhecido como Parque Linear do Lagarde, naquela região ali do São Bernardo, Vila Industrial, onde tem alguns prédios, novos prédios, e tem um parque linear implantado nessa obrigatoriedade que a gente disse. Além disso, tem processos de implantação de parques acontecendo, de novos loteamentos, 30 projetos básicos já aprovados por nós e 9 executivos. Pode passar. E aí, em áreas que já são públicas, onde a mata ciliar, a beira do rio, está degradada, é responsabilidade do poder público essa recuperação, e a gente traz o conceito de parques lineares para recuperar essas áreas e tentar trazer também a questão social. A gente busca entender melhor esses territórios, então a gente usou o fundo ambiental para contratar um estudo e uma elaboração de plantas, propostas de implantação, e todo mundo tem acesso dentro do site, mas também, se quiserem, para cada um dos parques lineares, pode mandar e-mail, a gente encaminha em formato digital, ou ir até a prefeitura e a gente mostra fisicamente. E com isso, com essa orientação, a gente busca a implantação com compensações ambientais, dentro do próprio orçamento municipal, a interface com outras políticas públicas. Então, se o Parque Linear tem uma ciclovia, nada mais justo do que a gente conversar com a INDEC, que é responsável pelo plano cicloviário, e alinhar o orçamento dessas duas secretarias para que funcione, use melhor o dinheiro público e implante e garanta, atinja metas e objetivos das duas secretarias. Isso vale para outras políticas públicas setoriais. Inclusive também a busca por financiamentos nacionais e internacionais, que eu vou falar daqui a pouco. Você pode passar. De maneira prática, o que temos neste momento, que está acontecendo, e é por isso que o Arlindo, uma das motivações que o Arlindo chamou a gente para estar aqui. Estamos, neste momento, finalizando uma licitação para a elaboração de projetos básicos de 6 parques lineares. São eles que a gente chama por lotes, né? Parque Linear do Córrego Proença, Parque Linear do Córrego Oriente, Parque Linear do Ribeirão das Pedras, trecho 3, Parque Linear do Córrego Areia Branca, Parque Linear do Córrego Paussurama, trecho 1, e o Parque Linear do Córrego Boa Vista, trecho 2. Eles são 6 parques relativamente espalhados pela área urbana da cidade. Esses são 6 parques dos 49 listados no Plano Verde, tá? E desses, após a elaboração do projeto básico, a gente já tem recurso garantido
os 3 primeiros para financiamento vinculado ao BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento. A partir de quando que você está falando? A partir do quê? De quando era a implementação? Qual era o proposto do processo? Estamos finalizando a licitação com recursos do Fundo Ambiental para a elaboração do projeto básico. Quando contratar a empresa vencedora da licitação, para cada um dos lotes, cada empresa tem 6 a 7 meses para elaborar o projeto básico. Com isso, nesses 3 primeiros partes, a gente vai licitar a elaboração do projeto executivo com a implantação do parque, certo? Mas não, porém, a ideia do parque linear, ela, como eu já disse, tem aquele conceito de recuperação da mata ciliar junto com a função social, mas a função social, ela é uma função social para quem vai morar, para quem mora próximo desses parques lineares. Então, nada mais justo que a construção desses parques, dos projetos básicos, ela seja em conjunto com a população do entorno. Não adianta eu, Gabriel, que trabalho, que fico o dia inteiro, quando não estou em vistoria, o dia inteiro na prefeitura, opinar se o parque linear do Córrego Proença, ele vai ter um parquinho ou uma pista de skate. Faz mais sentido para quem mora na região que tem essa opinião. E aí a gente está buscando, é um dos motivos que a gente está aqui, e o Arlindo está com a missão de também fazer reuniões nos bairros de cada um desses parques lineares, para que a gente colete essas informações. Aqui a gente tem um banner, busca mostrar o que é um parque linear, aonde estamos falando que é esse parque linear, mais ou menos aqui entre quais ruas, né, para localização, e aí 4 perguntinhas. Só vou... E aí a gente tem um link no formulário do Google que cada pessoa pode, não precisa se identificar, lógico que a gente pode descer. Tem como colocar os nomes, mas não precisa colocar o nome da pessoa. E a gente quer saber se você conhece o que é um parque linear, você já sabia, se é morador da região e se representa algum grupo ou instituição. Isso não é necessário representar, é quem mora no local, mas também se a pessoa é um estudante que estuda numa escola, mas que não mora lá, mas se vai naquele bairro frequentemente, ela também tem essa opção de contar um pouco o que ela espera. E aí, as 2 perguntas principais, que é: que tipo de atividade ou infraestrutura você gostaria de ver ou melhorar nessa região do Parque Linear? A gente coloca alguns exemplos, mas eles não são exclusivos, vocês podem colocar o que vier na cabeça de vocês. Qual seria o principal interesse a utilizar o parque? E quais são os seus sonhos e preocupações em relação a esta área? Então a gente busca com isso compilar todas essas informações e passar para a empresa que vai elaborar o projeto básico deste parque, considerando todas essas informações. Até o momento a gente tentou, no ano passado, e pelo menos 2 escolas em cada um desses parques, contar para os estudantes, porque a gente entende que também eles têm esse poder de disseminar essas informações. E agora, junto com a parceria com o Orçamento Cidadão e Arlindo, é trazer esse formulário, e se precisarem, a gente tem esses banners para imprimir, a pessoa pode escrever na mão também, não precisa ter acesso à internet nesse caso, para trazer essas informações que a gente tanto precisa. De imediato, onde esse banner está esse... Eu só queria esperar, viu? Vamos terminar a apresentação, aí as perguntas, todo mundo já vai ter o direito às perguntas daqui a pouco, para não interromper a apresentação. E aí, só para finalizar, um outro exemplo de parque linear que estamos em fase de implantação, com uma parceria neste caso, junto à FIAC, que é uma organização da sociedade civil aqui de Campinas, que é o Parque Linear do Córrego da Lagoa, ali na região de São Marcos, na Marais, onde a gente já implantou, com as compensações ambientais, né, do Banco de Áreas Verdes, que a Marcela citou, um pequeno trecho que agora que é comumente chamado de Praça do Campinho, que é no começo do São Marcos, e a FIAC está elaborando um projeto de uma área mais central do parque que a gente busca viabilizar também em parceria, ou trazendo compensações ambientais ou sensibilizando as secretarias, né, o poder público em geral, para trazer orçamento para cá. De maneira geral, eu queria trazer essa ideia.
neste caso, essa consulta popular, essa construção em conjunto que a gente está buscando, é para esses 6 parques que eu citei, mas o que não exclui a nossa possibilidade de ação, de atendimento das demandas dos outros, né, outros parques lineares que a gente citou e que vocês, eu já conheço algumas caras aí que já apareceram na secretaria demandando a implantação dos mesmos. Queria agradecer a oportunidade da Eduardo, a gente fica aqui para responder perguntas, a gente sabe que vai ter algumas, mas espero que tenha passado as informações. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcela, Degas. Vamos abrir as inscrições agora. Eu queria, normalmente, consulta o plenário, a questão de tempo. Não sei quantas pessoas vão querer fazer pergunta. São que horas agora mesmo? São 8h17. Lembrando que a gente precisava, pelo menos, marcar aqui um teto de 21h30, né? Aí tem que considerar o tempo de pergunta de vocês e o tempo da resposta, certo? Então, deixa eu ver se vamos pegar o nome das pessoas. Nome? Estela, Lucas, a Cida, Xavier, José Antônio, João, Tereza, Maria Auxiliadora, Lourdes. Seu nome aí? Gisele, Francisco, Cleison, Silzete, Raildo, Estela, Edson, André, Evaldo, mais alguém? Malaquias. Vamos ver os nomes aqui? Arlinho, Peraí. por favor, pela ordem. Todos vão ter oportunidade de fazer perguntas. Sim. Porque assim, teve pessoas que levantou a mão primeiro, como eu fui um dos primeiros, e eu estou lá no final da fila para fazer pergunta. Então, só Mas você vai fazer pergunta. todos vão poder fazer pergunta e vai ter o direito de Ô Edson, por isso que eu estou dizendo a questão do tempo, que é fundamental, porque às vezes, para elaborar uma pergunta, você pode demorar 2 ou 3 minutos. Se você para demorar 10 minutos, você vai roubar a oportunidade do outro perguntar. Tá certo? Então é a compreensão dos demais para que todos possam participar. Então a gente tem esse consenso. Tá certo? 5 perguntas de bloco. Uma vez todo mundo está escrito aqui, ó. Estela, Lucas, Cida, Xavier, José Antônio, Tereza, o João, a Lourdes, vamos? Gisele, Francisco, Cleito, que é o Cleito, está aqui. Edson, André, Evaldo e Malaquias. Tem 2 Estelas, então. Estela e Raildo. Mais alguém? E o Sidney? Então, quantas pessoas são? Fala pra ele que é uma democracia. 18. São 18 pessoas. Se cada pessoa demorar 3 minutos, nós vamos ter 1 hora só de pergunta. Aí nós vamos ter 20 minutos para respostas. Mas, não, a pessoa vai fazer do mesmo jeito a pergunta. O André não está ali, o André? Não, 1 minuto não sei, 1 minuto também acho que é pouco. 2 minutos? Vem pra cá, Não, 3 não vai ter tempo para resposta. 2 minutos. 3 não tem tempo para resposta, gente. Não é questão da chatice minha. É questão de coordenar. Não. Eu sei que é pouco, mas todo mundo quer falar. Então você tem que ser democrático ou não. Eu acho que não vai dar todo mundo responder e vocês responderam. Poderiam marcar no meio alguma coisa, de taça também. Isso. Tá. As pessoas observar para não repetir as mesmas. Mas não adianta, Orlando, eu estou aqui eu faço ficar 20 anos.
E as pessoas continuam repetindo. Não adianta pedir. Eu vou a sua sugestão, mas infelizmente eu tenho que respeitar. Olha, então a sugestão eu vou lá. O problema é que todas as pessoas têm direito à fala. A não ser que vocês queiram perguntar e que a resposta depois no e-mail. Aí não tem problema, pode ficar aqui até 9h30 perguntando. E ele não responde nada agora, que é um outro método. É ruim. Responder agora. Então 2 minutos para cada um. Não, eles vão fazer isso. Mas o problema é assim, o tempo de pergunta, não pode demorar muito. Bloco de 5, 2 minutos, ok? Ô, Theo, você coordena os minutos aí? Eu faço. Maria, você coordena os minutos? Demorou. Então, você vai coordenar para nós os minutos. Então, o primeiro que vai falar aqui é a Estela. Tem 2 Estelas aqui. Aí você vai... Alô, boa noite. Ó, Estela, Lucas, Cida, Xavier e José Antônio. Já fica a posto aí para fazer as perguntas. Para não perder tempo. Boa noite a todos. Meu nome é Estela Silva Mello, sou ex-servidora pública municipal. Minha pergunta vai para o engenheiro Gabriel, né, Gabriel? Eu tenho uma dúvida em relação às ações do Parque Linear, tá? Me parece que tinha uma verba do ICLEI e do TAP. Eu queria saber para onde está sendo direcionada essa verba, tá? Me parece que tinham 6 parques lineares que estavam incluindo esse programa do ICLEI, que é um fundo deixado. O atual secretário sabe desse fundo do ICLEI? Então, tá? E tinha um projeto. O ICLEI. Tá, depois o senhor. Tá, deixa eu concluir aí. Eu queria saber se vocês vão fazer alguma licitação pública, privada, para esses parques serem implantados em Campinas. Próximo. Lucas. Boa noite a todos e todas. Lucas, da temática PCD. Eu vou ser breve. A minha fala vai ser mais do ponto de vista geológico. Se vocês têm algum plano de ação, porque eu estou vendo um boom imobiliário na região do Cambuí, principalmente na região da Coronel Silva Teles, próximo ao Regatas e Tênis Clube, onde está tendo um boom imobiliário, e o lençol freático, eu sou leigo nessa parte, mas não está suportando, porque quando chove está tendo alagamentos. Então eu gostaria de saber se vocês têm algum plano de ação, porque está construindo muito prédio na região do Cambuí e o lençol freático não vai suportar. É isso, obrigado pela atenção. Obrigado, Cida. Olá, boa noite a todos. Lucas. Minha pergunta é para... Cida, agora Cida. Minha pergunta é para... Marcelo, boa noite. Nossa, Marcelo, você falou a palavra centro hoje, antes de excluída da região. Eu sou da R1, moro aqui no centro. Eu não entendi, nessas 9 hectares de risco de calor aqui, o centro nunca incluso, não é calor aqui, não. Quer dizer, os mínimos espaços que tem aqui, os mínimos para de 200 metros, precisa ser aproveitado. Tá? Para que se faça o reflorestamento. Os mínimos para que vocês enxerguem precisam ser aproveitados para isso. Porque nós também, só não entendi, porque desde o começo eu acompanhei isso na mídia. Nossa, você é muito... Mas enfim, agora estou tendo a oportunidade de desabafar. Outra coisa, DPBA. O DPBA, nós temos em Campinas um projeto de lei, assinado pelo prefeito, sobre a guarda comunitária. Tá? Pessoas que guardam animais, que fazem guarda comunitária de animais abandonados. Tá? Por que não... Vocês sabem desse projeto de lei assinado e vocês conhecem esse projeto de lei assinado pelo prefeito, da guarda comunitária, que apoia as pessoas que zelam pelos animaizinhos de rua? Muito obrigado. Próximo é Xavier. Eu dou a palavra para ele, depois Ivete. Você vai falar depois dele? Eu vou falar depois de mim. Boa noite, né? Meu nome é José Antônio, faço parte do Colmeima e é muito importante essa apresentação aqui. E eu queria destacar algumas coisas, né? Primeiro, em relação ao projeto do Plano do Verde, no papel, ele é lindo, ele é muito importante para a prefeitura.
sabe? E só que a implementação dele já foi bastante manchada, né? Porque a prefeitura autorizou leis, por exemplo, que permite a expansão urbana sobre as áreas rurais. Quer dizer, o Plano do Verde foi bastante modificado já em relação ao que era o projeto inicial. Mas é um projeto muito importante que eu gostaria muito que ele fosse retomado, discutido aqui pela Seclimas, tá certo? E dentro do projeto do Plano do Verde, eu queria destacar especialmente a questão dos parques lineares, que o Gabriel apresentou. Olha, os projetos do Parques Lineares, gente, é um projeto muito completo e muito importante. Eu moro do lado de um, eu caminho lá quase todos os dias. A questão é o seguinte, a prefeitura, ela dividiu em 5 grupos, né? Estabeleceu lá grupos de prioridade alta, muito alta, alta, média e baixa. E aí, o seguinte, os projetos periféricos e parques lineares periféricos, eles não estão em prioridade alta, né? A questão, para mim, é essa. Como é que se elaborou essas prioridades, né, Gabriel? Porque a população periférica, como você falou, né, ela não tem acesso até a quantidade de metros quadrados de áreas verdes que você disse. 70% das unidades territoriais básicas do município, o índice de áreas verdes é 0. Quer dizer, a periferia não tem acesso a áreas verdes. Agora, o projeto de parques lineares, gente, olha, se a prefeitura investir nele, ele é muito importante. Concluindo aqui. Olha, vamos lutar para que a prefeitura implemente os projetos propostos. Olha aqui, ó. Mas os projetos patrimoniais periféricos, eles não estão como prioridades. Essa é a minha questão. Desculpa, passar. Sou eu. Só vamos respeitar o tempo, senão a gente sai daqui meia-noite, por favor. Dentro dos 40 parques que estavam no projeto antigo, se apresentou poucos aí. Por exemplo, eu sou do Campo Grande, lá do Campo Grande. Na frente da minha casa tem um parque que tem muitos. É um mini. E para a Jardim Elisa, como é que fica? Parece que está na média aí, né, professor? É isso. Próximo. Beleza, então. Vai fazer a resposta. Concluiu sim. Xavier. Jardim Elisa. Vamos lá, então. Primeiramente, eu queria deixar a todos, o Arlindo vai estar disponibilizando, nós vamos distribuir lá em cima aquele questionário, nós vamos estar disponibilizando, ele vai estar enviando para todas as mídias dos senhores, tá bom? Então vamos lá, do ICLEI. A primeira pergunta, ela falou, o ICLEI, ele não tem fundo. O ICLEI é um instituto de assessoria técnica. Então o ICLEI não é ele nos dá... Ah, tá. Sim. É que você falou o ICLEI...